Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcelo Chiaranda, sou formado em artes visuais e estou aqui para fazer uma troca com vocês aqui de conhecimento artístico. A proposta dessa oficina vai ser trabalhar com papéis, né, reciclados ou não. Nesse caso, fiz uma preferência pelo craft, do mais fino, mas você pode estar trabalhando a papietagem, que é a técnica, com jornal, papel de revista, papéis reciclados, né? Existem algumas regrinhas básicas para a gente chegar num resultado mais bacana, mais completo, mas é muito simples, é tudo muito fácil, dá para fazer com a família, dá para você colocar em exercício com os colegas. E o conceito da técnica, basicamente, é papel, cola, água, e eu gosto de usar alguns outros materiais para sustentar e dar suporte para o trabalho, né? Então, basicamente, são papéis amassados, que a gente já vou estar mostrando para vocês. Eu uso jornal, né? E aí você amassa, vai dando o formato. No caso aqui, o nome da nossa oficina é o Construdino. Esse projeto partiu de uma necessidade da escola da minha filha. Jornal, né, velho, eu vou fazendo pequenas molduras mesmo com ele. Você vai formando uma massa desses jornais, desses papéis. Ele vai, aos poucos, adquirindo forma, né? Dependendo do que você for fazer, o objeto que você for fazer. Tem algumas pessoas que dão forma com bexiga, o pessoal trabalha com essa técnica para fazer máscaras de carnaval, dá para fazer inúmeras coisas, né, utilizando. Então, você percebe, olha, que aqui você tem uma forma, né, robusta, e aí você pode segurar, se o corpo do meu dinossauro for esse tamanho ou maior, eu vou fazer ele um pouco maior aqui, né, mas você pode estar pensando num tamanho maior ou menor. O fato é que, quanto mais jornal, mais massa você está colocando para esse objeto, né? Então, olha, aqui você tem um corpo, se você for pensar nessa estrutura. Agora, no caso do dinossauro, né, aqui ele sugere alguns movimentos, né? Não sei se vocês conseguem observar, mas tem alguns movimentos, alguns volumes, né, que o próprio trabalho propõe, né? Essa coisa dele estar se movimentando, dele estar andando, enfim. Então, se você observar aqui, você tem basicamente um tamanho de um corpo, né? Aí, o próximo passo aqui, de novo, com o papel, é se você montar, olha, vamos pensar numa questão de um rabo. Nós temos um corpo, né? E aí a gente pode pensar em colocar um rabo, alguma coisa assim, ou uma perna, né? E aí você vai trabalhando alguns volumes, né? Aí esses papéis, eles começam a se juntar. Só que aí eu gosto de usar a fita, uma fita crepe, né? Essa aqui eu comprei para fazer esse trabalho, mas qualquer fita crepe, fita isolante eu não gosto muito, no caso, a fita, né, aquela branquinha, né? Que é mais plástico, eu não sei a aderência dela no papel, na cola, meu medo é começar a soltar. Essas fitas mais de papel, você segue o mesmo padrão. Então, olha, vamos usar ela para começar a dar algumas formas. Você vê que ela vai começar a prender, já, né? Já pode começar a amassar aqui, né? Vamos usar as fitas para juntar as partes. Essa é uma fita um pouco melhor que eu comprei, mas, como eu disse, pode ser qualquer fita crepe, tá? Pode ser da mais fina. Então, olha, você já começa com a fita
pouco que dando o formato, né? Ó, vamos juntar, fazer uma junção aqui desse que seria a nossa extensão do corpo em formato de rabo mesmo, olha. A gente pode pegar aqui e a gente vai juntando as partes. A gente vai, nesse primeiro momento, fazer a forma dele. É um pouco uma técnica mais grotesca, né, no princípio, até você começar a chegar num resultado estético, né? Mas é paciência, a gente vai moldando esse papel. Ó, então, o que aconteceu? Eu acho que aqui a gente pode trabalhar com mais volume. E a gente vai montando esse espaço. Você percebe que se eu colocar alguma coisa mais aqui em cima, a gente vai dando volume para ele, o rabo vai pegando uma outra foto, um outro formato, né? Vai sentindo a necessidade e a gente vai colocando um pouquinho mais de fita, um pouquinho mais de massa, um pouquinho mais de papel, né? Então aqui, olha, ele já começa a ficar, mas se você notar, existem, né, algumas coisas ainda que a gente precisa corrigir, né? Por que ele está ficando assim e não assim? Será que se eu aumentar um pouquinho o meu pé aqui, né, ele vai... Ou a proposta talvez seja essa. Então, né, de cada um decidir o que quer fazer. Aqui eu posso abrir mais, eu posso sustentar, mas eu percebo que aqui tem um peso maior, por isso que ele vem para cá e não se sustenta aqui na frente, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, é o que eu vou fazer, eu vou aumentar um pouquinho aqui, 3 dedos, para ele ficar mais firme mesmo, né? Vamos lá? Não precisa amassar o papel de forma muito bruta, deixa ele solto, tá vendo? Olha, então a gente vai deixando ele solto, a gente usa, ó, aqui essas próprias dobras, é como se fossem as dobras, né, da pele do animal. Olha aqui, a gente já começa a firmar esses lugares, engrossar esses lugares, né? Sempre vindo com a fita.
Vamos fortalecer um pouquinho aqui embaixo, olha. É a área do pescoço. O pescoço, pelo jeito, vai ficar um pouco comprido. A gente aumenta a base de reforço. Esse primeiro momento da montagem do papel e e da fita, né? Não precisa se preocupar muito com o acabamento, com a questão dele estar liso, né? Não é o mais importante, porque depois o que vai trazer, na verdade, o acabamento, são as camadas que nós iremos fazer com o papel umedecido, né? Em água e um tanto de cola, tá bom? Porque daí elas vão formar as camadas e vocês vão perceber que o papel, quando ele está embebido nessa solução, ele começa a se soltar, né? Ele está molinho, então ele vai pegando o formato, né? Que a gente vai estar deixando, e aí com cuidado, com jeito, é um processo prazeroso, gostoso de fazer. Vamos pensar na cabeça agora. Outras coisas, se quiser colocar aqueles espinhos que eles tinham, né, volumes, quiser, né, enfim, a imaginação é infinita, né? O próximo passo, depois disso aqui, vai ser entrar com o papel mesmo, né? Com o processo da papietagem, né? Esse aqui é um primeiro momento, a gente dá a forma bruta, né? Sem se preocupar muito com os detalhes, papéis soltos, pontas de fita, isso não é o relevante, né? Porque depois, como já havia dito, nós entrarmos com o papel embebido, ele vai começar a dar forma, dar volume, todas essas áreas volumosas, disformes, né? Vocês vão perceber que eles vai começar a ficar arredondado, dá uma sensação de movimento, uma sensação da própria pele do animal. Vamos começar agora no próximo passo. Eu tomei uma liberdade de dar o início aqui, mas eu quero mostrar para vocês nossa soluçãozinha, a mistura que a gente vai estar fazendo com o papel, tá? Como eu já havia dito, eu comprei esse craft, ele é um papel barato, mas você pode estar usando o próprio jornal para estar fazendo isso. E aí a gente tem que ir picando. Ele tem uma linha de corte, você percebe que se você pegar na lateral, ele não segue, tá vendo? O corte não fica tão legal, mas se você virar, você consegue um resultado. Olha só, como é simples, né? E o resultado é melhor. Então é picar nesse sentido,
As tiras vão estar saindo. Se elas ficarem muito longas, vocês cortam essas tiras em pedaços menores, né? Como eu estou fazendo aqui, olha. E aí, ao invés, né, de deixar ela larga, vai fazendo tiras mesmo, olha, vários tamanhos, tá? Esse é o primeiro passo. Eu quero ir para a mistura da solução. Eu separei aqui uma vasilha, né, um tupperware, água. A medida, eu faço meio no olho, mas você pode pensar numa medida que ela seja metade água, né, de um pote, de um vasilhame. Essa cola que eu comprei é a cola escolar mesmo, né, Tilibra aqui, mas tem outras, essa é uma das mais baratas. E a gente vai pôr um tanto, pensa numa medida de 1 litro para 1/4 de cola ou menos. O importante é que nessa solução ela fique bastante diluída, né? A cola é um pouco mais grossa. Eu vou colocar aqui, olha, um tanto de cola aqui, não é muita cola, né? Ela não dilui, mas aí eu uso uma colher, né? Que eu tenho aqui para os meus... E a gente vai diluindo, vai soltando essa cola na solução, até ela ficar homogênea, né? Ela precisa diluir bastante. Esses gominhos que a gente está vendo aqui não podem ficar, né? Ela vai se misturar com a água e essa solução que vai dar a nossa base para a estrutura mesmo com o papel. Porque aí quando eu coloco o papel que está seco, né, dentro dessa solução, ele vai ficar por alguns minutos, ali uns 5 minutinhos, até ele absorver bem essa solução, né, aqui nas tramas dele, e ele vai ficar molinho, ele fica bem... Então, olha um detalhe, né? Aqui eu fiquei um pouco mais de tempo corrigindo uma área, né? E essa área precisou dessa atenção porque ela tinha um buraco maior, um desnível maior de papel, só que conforme você vai colocando as camadas, né? Uma sobrepondo a outra, você vai moldando o trabalho. E aí ele começa a ganhar algumas características mesmo de movimento, de musculatura, próprio, né, do objeto em si, aqui no caso, o dinossauro. Então, olha, ele já começa a ganhar algumas estruturas de massa
mesmo quando a gente pode observar, né? E a gente vai corrigindo. Algumas áreas a gente precisa dar um pouco mais de atenção, ok? Né? Como vocês podem ver, eu finalizei aqui o processo da papietagem, né? Mas eu queria passar umas dicas para vocês que eu considero as importantes, porque vai ajudar vocês, pode ajudar vocês durante o processo. São dicas simples, mas valiosas. Então, assim, levou um certo tempo, né, para eu finalizar, no sentido de que por processos, por tempo, por dias, né? Eu fui fazendo uma parte, depois a outra. É importante deixar secar, né? No outro dia, né? Você fez um tanto, deixou ele ficar bastante úmido, né? Como você viu aqui no vídeo. Quando ele seca, ele volta para a cor do papel, né? E aí você vai perceber que alguma partezinha ou outra acaba se soltando ou acaba criando algum buraquinho, alguma coisa assim, próprio do papel e da técnica. E aí você corrige, né, num próximo momento que você, de repente, vai fazer uma outra parte dele, né? Você vai e retoca aquela outra parte também, né? Uma outra dica importante é assim, é uma orientação assim mesmo que tem, vai se fazer necessário, né, de você usar pequenos pedaços do papel, não a tira toda. Então, conforme a sua necessidade, você vai cortando, você vai colocando, você não perde papel, né? Mas você pode fazer trouxinhas de papel, por exemplo, para dar acabamento numa área, né, que tem um buraco maior, se for assim o desejo, claro. Mas essa é a orientação mesmo, de você ir percebendo a necessidade do objeto em si, e aí você vai adequando, faz uma trouxinha de papel molhada ali mesmo com a própria solução, que é a água e a cola, e aí você vai dando o acabamento, né? Finalizou o processo, viu que está tudo bem, que está tranquilo, né? Que não tem mais partes soltando, que você acha que, né, as curvas todas, né, os volumes, você achou que está legal já o projeto, não precisa mexer mais, a próxima etapa, aí, né, também, pessoal, eu gosto de pintar, como eu fiz nesse aqui, né? Eu gosto de pintá-los, né? Eu acho que vai dar uma finalização, né, um pouco mais adequada, um pouco mais gostosa para o objeto que você está fazendo aqui, né? Eu uso, né, falando um pouco do outro material que eu gosto de usar, o mais básico, se for numa escola, se for numa atividade com bastante gente, assim, você pode usar o guache, que é para papel, que ele vai bem, né? Ele é mais diluído, se você quiser uma camada mais aguada. Você pode usar o guache, né, mais concentrado para fazer algumas manchas. Eu gosto de usar essa da Acrylex, né, que é uma tinta própria para artesanato, né? Essa aqui você pode usar ela em diversos materiais, né? Isopor, madeira, cerâmica e também sobre papel. É uma tinta mais concentrada, né? Tem ela em várias cores. Eu, para esse projeto aqui, eu escolhi o amarelo, né? Um laranja, tem aqui um marrom, né? Mais escuro, e depois eu vou dar um toque também numa tinta metalizada, que eles fornecem também, aqui no caso, é um toque do ouro, né? Então, você pode, uma ideia, né? Se você coloca um marrom, né? Uma camada de marrom, e aí você vem com detalhes, né, de metal, né? Você realça esse, né? Nesse aqui, eu fiz algumas manchas, né? Então, como se sugerisse mesmo, né? Você vê que ele é manchado, eu entrei com uma tinta aguada em algumas partes,
né? E depois você vem com uma tinta mais concentrada, né? Dando os retoques, algumas manchas, né? E pincel, são pincéis simples, pincel sem, né? Desses mais em conta, desses mais baratos mesmo. Aqui eu tenho vários deles, assim, que eu acabo utilizando para outros projetos também, né? E pincel também não é nada caro, não é nada absurdo os preços. A dica que eu deixo para o pincel, para todos os alunos no qual eu oriento, é assim, um pincel, por mais simples que ele seja, né? Após o uso, põe na água, lava mesmo, lava com sabão neutro, põe na palma da mão, tira, confere que você limpou, orienta, né, essa coisa, porque um pincel desse aqui, né, mesmo que seja barato, ou principalmente se for um pincel mais de qualidade, assim, dependendo da cerda dele, da marca, tudo, né, ele pode durar anos. Esses meus aqui têm anos de durabilidade, assim, porque eu estou sempre lavando, então fica a dica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero ter compartilhado um pouco desse conhecimento, espero realmente que vocês coloquem em prática, é um exercício fantástico para escolas, para comunidades, para fazer em casa com os filhos, então é uma atividade, assim, que vai trazer satisfação depois que ela está pronta, que ela está ok? Por enquanto, do mais, eu agradeço mesmo, espero que todos continuem bem, fiquem bem e sucesso em todas as partes da vida, ok? Um beijo.